E aí, pessoal, ó quem chegou, ó quem cheguei, tudo bem? Olha bem, a gente hoje vai ter uma aula, bate-papo, revisão, visão, novidade sobre o estudo dos gases. Exatamente. A gente, na primeira aula, falou sobre o quê? A gente falou sobre cálculo estequiométrico. Aí eu falei das leis ponderais, que dão origem aos cálculos estequiométricos. Aí os cálculos estequiométricos que podem ser massa, volume, volume, mol, massa, mol. Aí depois a gente viu que podia ter rendimento, pureza, excesso, reação consecutiva. E aí eu passei para soluções. Soluções, a gente tem solubilidade, as concentrações, titulação, e hoje a gente chegou no estudo dos gases. Estudo dos gases, pessoal, que é um assunto bem importante na programação da química do ensino médio. Outro detalhe fundamental, né? Quando você estudar gás, lembre, pessoal, química é uma ciência e uma ciência precisa dos seus parâmetros. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar para você e disser assim, eu estou a 100 metros de altura, o que é que você sabe? Você sabe que eu estou a 100 metros do chão, porque a gente considera o chão como sendo o nosso zero. Se eu chegar para você e disser assim, eu estou a 1 quilômetro de altitude. Isso quer dizer que eu estou a 1 quilômetro do chão? Não necessariamente, porque o quê? A altitude, pessoal, é a distância para o nível do mar. Você pode estar no chãozinho e tal, o mar a 1 quilômetro lá embaixo, a 100 metros, 200. Então, a altitude também você considera o quê? Você também considera o mar como sendo o seu referencial inicial. Logo, para os gases é a mesma coisa. Quando eu falar de um gás, ele é um gás ideal. É um gás ideal. E um gás ideal tem as suas próprias regras a seguir. Como assim, Guga? Veja. Primeiro, o gás ideal é aquele que as moléculas, quando se chocam, são choques perfeitamente elásticos entre si. Então, elas não têm o quê? Não perdem energia, não origina pressão. A pressão é quando ela chocar contra a parede do recipiente. É aquela que o movimento também ocorre ao acaso, é o movimento browniano. Então, são características importantes para que você entenda que o gás que a gente vai estudar é um gás ideal, tá certo? Não é um gás real. Então, vamos lá. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre gás real, que tem uma equação de Van der Waals que é lindíssima. Vê. Que homem, hein? Vamos lá, pessoal. Então, ó, falando disso aqui. Todo gás tem massa. Claro que tem, né? Lembra daquela experiência bem básica que a gente faz quando é menino, né? Pesa a bexiga, vazia. Aí enche, pesa. É mais pesada! Lógico, né? O ar tem massa. Outra, os gases têm uma tendência de sofrer expansão. Eles podem sofrer expansão e também podem sofrer contração, né? Outra, a maioria dos gases são mais densos do que são menos densos do que os sólidos e os líquidos. A maioria dos gases são menos densos do que sólidos e líquidos. E uma que é muito legal: toda mistura de gás é homogênea. Pessoal, se você misturar dois gases, a mistura é homogênea. Não tem conversa, tá? E um detalhe importante: a pressão influencia muito o volume quando a temperatura é constante. Se a temperatura for constante, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Outras são as grandezas fundamentais. Quando a gente for estudar um gás, a gente tem que saber temperatura, volume, pressão e número de mol. Olha, a gente também chama isso de variáveis de estado, né? Então, vê, pressão. Pressão do gás, ela é resultado do choque do gás com a parede do recipiente. Não é entre as moléculas, é com a parede do recipiente. E o que é pressão? Pressão é força sobre área. Então você vai ter a pancada da molécula contra a parede, dando origem a uma pressão. Lembrando que a unidade que a gente usa também é Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado, né? Tem Torricelli, que é igual a milímetro de mercúrio. E tem ATM. Pessoal, ATM é a unidade, né, básica. É quando você tem o quê? Um ATM, você está ao nível do mar. E aí, essa pressão ao nível do mar é capaz de elevar uma coluna de mercúrio até 76 centímetros. Então, isso é a pressão.
Aí vem, pessoal, quando a gente fala de pressão do gás, é importante que a gente lembre de algumas outras pressões. Existe uma pressão de vapor, que é a pressão dos vapores do líquido quando ele evapora, obviamente. Outra é a pressão atmosférica, que é a força da coluna de ar sobre a superfície da Terra. E a pressão do gás, que é o quê? A pancada da molécula contra a parede do recipiente. Então vamos lá, vamos agora continuar com essa pegada da gente. A outra é a temperatura. Pessoal, a temperatura de um gás mede o grau de agitação das moléculas que o compõem. A gente só trabalha com temperatura em Kelvin, tá certo? Então, lembre-se, se eu tiver em graus Celsius, eu somo 273 e acho ele em Kelvin. Agora, eu queria falar do volume do gás. Vê bem, antes de falar do volume do gás, eu preciso falar de uma coisa que é fundamental. E aí é olho no olho. Como diz Chico Buarque, olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Olha, tem cuidado com isso que eu vou falar. Se puder, escreve, tá? Pessoal, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas. Quando eu aumento a agitação, eu aumento a velocidade. Preste atenção, eu aumento a velocidade. Só que eu não posso dizer que eu aumento a velocidade pura e simplesmente não. Eu aumento a velocidade média, porque toda molécula acelera, mas acelera na média. Então eu aumento ao que, pessoal? A velocidade média. Logo, o que é energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Se eu aumento a velocidade média, eu aumento a energia cinética média. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade média e a energia cinética média. Porque se não botar média, aí tá errado, tá? É média. Guarda essa information. Bora lá. Vamos para mais uma questão. Então, vê, pessoal, eu estava falando que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. E o volume? Pessoal, o volume de um gás é sempre igual ao local recipiente que o contém, tá? Agora, vê bem, quanto maior a temperatura, maior será o volume do gás. Se a pressão estiver constante. Lembre-se, eu só posso relacionar duas grandezas se uma terceira estiver constante, tá? E a pressão, a gente já sabe que a unidade vai ser em atm. Pessoal, difusão do gás. O que é difusão? Os gases tendem sempre a sofrer uma mistura, e essa mistura sempre é homogênea. Então, os gases sofrem difusão. Outra é a efusão. Aproveitando lá, o que é efusão? A efusão é a passagem do gás por um pequeno orifício. Você pega uma bolinha e fura, o ar sai todo por aquele buraquinho. Então, a efusão é a passagem do gás por um pequeno orifício e difusão é a capacidade de misturar. Aí vê, a primeira lei que eu queria falar é a lei de Boyle. Pessoal, a lei de Boyle, ele relaciona a pressão com o volume. Ele diz a variação do volume à temperatura constante. Lembra que eu falei isso? Então, veja, se a temperatura é constante, se eu aumento a pressão, imagina um êmbolo de uma injeção. Se eu aumento a pressão, o volume vai diminuindo. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. É por isso que tem uma hipérbole, onde aumentei a pressão, diminuiu o volume. Aumentei a pressão, diminuiu o volume. São grandezas inversamente proporcionais. A gente chama de curva de isoterma. Todos esses pontos têm a mesma temperatura. Então, pessoal, a transformação isotérmica é aquela que ocorre com temperatura constante. V1 igual a P2, V2. Outro detalhe, a transformação aqui, ó, 100 kPa, 1 decímetro cúbico, temperatura constante, se eu aumento, ó, aumentei a pressão, diminui o volume. Então, quanto menor for o volume, maior o número de moléculas colidindo contra a parede do recipiente. Então, você também vai aumentar a pressão. Lei de Gay-Lussac. Pessoal, veja, com a pressão constante, já é mais tranquilo. Porque se a pressão está constante, se eu aumento a temperatura, o que é que acontece? O volume expande. Se eu aumento a temperatura, o volume expande.
Guga, por que o gráfico aqui está pontilhado? Puxa, que observação. Você é observador, gostei de ver, viu? É porque, pessoal, não tem temperatura zero. Oxê, por que não tem temperatura zero? Meu amigo, é Kelvin, não existe zero Kelvin. Aí eu li na revista que tem. Jogue a revista fora. Não tem zero Kelvin, tá? É uma temperatura o quê? Imaginária, tá? Então, por isso que ela é pontilhada. Porque se ela não fosse pontilhada, você estaria dizendo que tem zero Kelvin e tem um volume para aquilo. Então, a transformação isobárica é com pressão constante. Então, ó, V1, T1, V2, T2, né? Não é novidade. E a transformação de Gay-Lussac. Pessoal, é a própria, né? Você faz o quê? Quanto maior a temperatura, maior será o quê? A expansão, então agita, né? E a lei de Charles? Pessoal, Charles agora é o volume constante. Então, se o volume for constante, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Não pode passar pelo zero, tá? É pontilhadinho. Por quê? Porque não existe zero Kelvin. Então, transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Pessoal, a lei das três transformações, isotérmica, isobárica e isocórica, dão origem à equação geral dos gases, né? Que é PV sobre T igual a P' V' sobre T'. Aí, ó, para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. A equação geral dos gases, onde P é pressão, V é volume, T é temperatura. Por que P e V estão em cima? Porque pressão é o que, pessoal? Inversamente proporcional ao volume. Pressão é diretamente a temperatura e volume também é diretamente a temperatura. Logo, fica PV sobre T constante. Quando eu for resolver a questão, eu vou mostrar matematicamente isso. E agora, algo que vai ser fundamental nas nossas aulas. Guga, calma, vou voltar aqui. Pessoal, princípio de Avogadro. Meu Deus, como é importante o princípio de Avogadro. Ó, tem muita coisinha. Várias questões que a gente vai resolver com o princípio de Avogadro. Vem. Fazer parte desse cordão. Esse fio tem um lugar para você ler tudo que horas. Tem que melhorar essa passagem aqui. Vamos lá. Volumes, já adoro, todo mundo sabe. Volumes iguais de dois gases sendo submetidos à mesma temperatura e pressão apresentam o mesmo número de moléculas. Aí, ó. Aqui eu tenho uma molécula, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 de O2, 5 de CO2. Então, se são volumes iguais de dois gases quaisquer, se eles estão na mesma condição de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. E aí, pessoal, a gente lembra de uma coisa que é super fundamental. Proporção em mol é proporção em volume. Peraí, não, eu tenho que olhar. Pessoal, eu tenho esse problema, eu tenho que olhar. Se eu não olhar, eu fico preocupado. Vê, olha para mim. Toda vez que eu falar de proporção em mol, é a mesma coisa que proporção em volume. Então, 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio formando 1 mol de água. Se for tudo gasoso, é 1 litro de hidrogênio, meio litro de oxigênio para 1 litro de água. Proporção em mol é proporção em volume. Proporção em mol é proporção em volume. Proporção em mol é proporção em volume. Aí vem cá. Clapeyron, olha ele, pessoal, fez uma equação chamada PV igual a nRT, né? Por você nunca rezei tanto. P é pressão, né? V é volume, N é o quê? Número de mol, R é o quê? Constante universal dos gases e T temperatura. R tem dois valores. Não, R tem muitos valores, mas dois que a gente conhece bem, né? Se a pressão for em atm, ele vale 0,082, e se a pressão for em milímetro de mercúrio, ele vale 62,3. Pessoal, o que é a fração molar de um gás? Vamos lá. O que é a fração molar de um gás? Imagine que eu tenho 8 mols de oxigênio e 12 mols de nitrogênio. Qual é o meu total? 20 mols, né? Desses 20, eu posso lhe dizer que 8 são de oxigênio e 12 de nitrogênio. Então, qual é a fração em mol? 8 de cada 20 vai ser o quê?
a do oxigênio. E 12 de cada 20 vai ser a do nitrogênio. Então, não tem o que se preocupar. A fração molar é a parte dele em relação ao todo. Então, é o número do mol do que eu quero saber em relação ao total. É uma percentagem. É quanto eu tenho ali. Olha, eu tenho 10 mols de gás, dos quais 3 é de um gás X. Qual é a percentagem dele? 3 de cada 10, 3%. Não é isso? Ou 0,3, que é a mesma coisa. Então, como é uma percentagem ou porcentagem, ele é um valor adimensional. Não tem unidade, tá? E lembrar, se eu somar a fração molar, eu tenho dois gases. Se eu somar de 1 com 2, tem que dar quanto tudo? 100%. 100% é 100 por 100, que é 1. Então, a soma das frações molares é sempre igual a 1. Coloquei só um exemplozinho, porque essa aula é teórica, mas é importante te falar, ver. Uma mistura de gases tem 4,46 mol de neônio e 0,74 de argônio e 2,15 de xenônio. Calcule a pressão de cada um, a fração de cada um. Primeiro, eu vou juntar todo mundo, não é? 4,46 com 0,74 com 2,15 dá 7,35. Quanto é que eu tenho de neônio? 4,46 e 7,35. 60%. Quanto é que eu tenho aqui, ó, do argônio? 0,74 em cada 7,35, que é o total. Então, 10%. E para o xenônio, eu tenho 2,15 em cada total, que foi 7,35, 0,3 ou 30%. O somado, ó, 0,6, 0,7 com 0,3 dá 1. A soma das frações sempre dá inteiro. Pessoal, o estado gasoso, tá? É um estado que tem uma relação muito interessante, por exemplo, com problemas de saúde pública, né? Pequenos vazamentos de um gás causam um grande problema. Vou te dar um exemplo bem simples. Vê bem. Deixa eu voltar aqui. Ó. O Google é um vai e volta, né? Não tu vai me ver, não é? Deixa disso. Vamos ver. Pessoal, na casa da gente, o gás, geralmente ou é metano, né? Se for encanado, ou então é propano mais butano. Aí o que é que acontece? Vê. Esse gás, pessoal, ele não tem odor. Então, se coloca uma substância chamada mercaptano, é um tiol, e essa substância tem odor, para avisar que está vazando. Se não avisassem, pessoal, ia explodir casa todo dia, viu? Que era uma bronca grande, porque o gás se expande por toda a região. Carro. Pessoal, a gente tem exemplos de pessoas que ficam dentro do carro, em lugares fechados, e aí o que é que acontece? Na combustão do gás, libera monóxido de carbono. E o monóxido de carbono vai tomando o ar ali, aí ele é um narcótico, a pessoa fica induzida ao sono e morre por asfixia. Então, fora acidentes conhecidos pelo mundo enormemente com gases. Isso se dá exatamente por uma característica dos gases que a gente acabou de falar. Difusão e efusão. Por quê? Efusão é porque ele passa por qualquer buraco, certo? E a difusão é porque ele se mistura rapidamente. Então, quando tu tá no posto de gasolina, o cara tá botando gasolina, ali é o vapor. Tu começa a sentir o quê? O cheiro rapidamente. Aí, que cheiro bom. Fica 2 minutos para tu ver se não fica agoniado. Então, o gás tem essa característica. Ele evapora muito fácil, de um modo geral. Tem muita pressão de vapor, pressão do vapor, que é pressão do que evapora. E com isso, a gente tem um problema também, né? Porque os gases, eles conseguem o quê? Espalhar com muita facilidade. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre isso, que é bem interessante, ó. É um tema bem vestibuloso, vê. A gente tem aqui, os gases cloro, né, o gás cloro, por exemplo, ele é um gás que tem uma coloração esverdeada. Mas, de um modo geral, os gases não têm coloração. Tu vê, eita, lá vem o oxigênio, eita, lá vem o nitrogênio. Não é bem assim que rola, né? Você não vê. Aqui mesmo eu não estou vendo, não, mas acho que tem, né? Deve ter. Então, ó, os gases podem ser inodoros também, nitrogênio, oxigênio, a maioria dele, né? CO, monóxido de carbono. E pode, ó, também ter cheiro horrível, tá? Como o H2S, que é cheiro de ovo podre. Então, você vai ter uma quantidade enorme de relações de gases. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura gasosa. A gente não respira só oxigênio, não. A gente respira também o nitrogênio, né? Tem uma proporção ali com muito mais nitrogênio. Então, quer dizer que a gente usa o nitrogênio... Peraí, pessoal, não estou dizendo que a gente... Ai, que nitrogênio delicioso. Eu estou falando que tem uma questão de proporção, tá? Onde o nitrogênio tem 71%
e o oxigênio tem 22, 23, tal, 78, né, o nitrogênio. Tem aí, ó, metano, que é o gás natural, o gás do pum da vaca, né? Tem também, o biogás, né? Aí tem CO2, que é o da fotossíntese, e tem o gás de cozinha, que eu acabei de falar. Então, lembrar, ó, os gases são, ó, na sua maioria, inflamáveis. Já notou que quando tem aqueles caminhões-tanque, ó, sempre vem, né? Classe aqui embaixo 2, é recomendação para o transporte de produtos perigosos, classe 2, gases. Está vendo aqui? Classe 2, gases. Então, classificação, ó, inflamável, são os gases que a 20 graus são altamente combustíveis. Metano, hidrogênio, hidrogênio é uma bronca. Viu? Gás não inflamável e não tóxico. Esse é verdinho. Verde, verde, tá? Oxigênio, nitrogênio, argônio e gás tóxico. Aí esse é muito bronca. Cloro, amônia, sulfeto de hidrogênio, cianídrico. Pessoal, o cianídrico, que vai dar o cianeto de hidrogênio, né? Isso mata. Isso era usado em câmara de gás pelos nazistas. E o monóxido de carbono. Então, vê. Os gases poluentes também têm uma relação com a química ambiental, que é algo que a gente tem que estar muito ligado, tá? O gás carbônico, ele é responsável por um efeito que a gente conhece como efeito estufa. Lembra disso? O dióxido de enxofre é responsável pela chuva ácida. Monóxido de carbono também é um gás poluente da atmosfera. E, ó, CF6, clorofluorcarbonato. São haletos da química orgânica. Haletos vem de halogênios. Isso aí detona a camada de ozônio, tá? Óxidos de nitrogênio também dão chuvas ácidas e hidrocarbonetos, efeito estufa. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, várias funções aí para gases, ó. E os gases industriais, Guga? Pessoal, todo mundo já viu, né? Gás, por exemplo, em hospital. Hidrogênio, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, oxigênio e hélio. Hélio para encher bolinha, né? E a voz fica fina. Hidrogênio industrial, eles estão na natureza. Só que tem um detalhe, veja. Pessoal, vem para cá. Sabia que o cara não pode ficar cheirando só oxigênio, não, né? Fica doidão, viu? Ó, vê bem. O que é que eu quero falar contigo? Eu quero falar contigo um negócio bem interessante. Como é que uma empresa vende oxigênio? Vê. Ela pega o oxigênio do ar. Aí o oxigênio, vem oxigênio, nitrogênio e outros gases. Aí ela liquefaz. Quando ela liquefaz, é uma liquefação fracionada, onde cada gás vai liquefazer a uma determinada temperatura. Quando ela tem um gás líquido, ela separa nitrogênio, oxigênio de qualquer outro gênio, de argônio, de tudo. E, uma vez separado, o que é que acontece? Ela volta a transformar ele em gás, alterando a pressão e temperatura. Então, é um processo de liquefação fracionada. É um processo caro, né? Não é tão barato assim, não. Tanto é que são empresas multinacionais, né, que fazem esse processo. Então, pessoal, olha aí. Utiliza um processo de soldagem, TIG, e da purga de tubulações no tratamento térmico de metais, chamado hidrogênio industrial, tá? Pessoal, o hidrogênio, ele é um gás muito, mas muito combustível, tá certo? Aí tem ele, todo composto orgânico, praticamente, tem nitrogênio, tem hidrogênio, né? Porque tem carbono todos, mas tem hidrogênio 99,999%. No ar, tem pouco, né? E na água tem o hidrogênio da água que se sai por eletrólise, viu? Por eletrólise. Outro gás importante é o nitrogênio, tá? Nitrogênio, a gente lembra logo do nitrogênio da temperatura bem baixinha, né? Temperatura onde o cara guarda lá os espermatozoides para fazer fecundação depois. Mas o nitrogênio é importantíssimo porque tem na amônia, tem na ureia, tem uma série de fertilizantes, nitrato de amônio, nitrato de sódio, nitrato de cálcio, que são os fertilizantes. Lembrando que a amônia foi produzida numa reação com nitrogênio e hidrogênio na guerra, né, na Guerra Mundial, por Haber, né, um alemão. E quase que a Alemanha vira e ganha a guerra, viu, por culpa disso. Mas, gente, só por culpa da amônia? Não, pessoal, porque a amônia, além de fazer explosivo, fazer vários materiais também, era adubo, né? Então, a Europa toda lá acabada e a Alemanha produzindo alimento. Então, isso leva a uma vantagem grande, né? Então, vamos lá. O nitrogênio é importante. Olha, argônio é um gás nobre. Gustavo, para que se usa argônio? Ele é nobre, então ele tem o octeto completo.
Ele não reage muito, ou quase não reage. Então, ele é usado, sabe como? Para proteção na soldagem, para que não se espalhe aquilo ali. E aí você tem ele, porque ele serve para proteger, porque ele não reage muito. Então, ele é um gás quase que totalmente inerte, tá? Dióxido de carbono. Pronto, pessoal, isso é importante, tá? O CO2, lembrar, né? Ele é muito usado também, não é só produto da combustão, não, tá? Ele é usado na indústria, porque ó, tu toma refrigerante, tu toma cerveja, toma água com gás, toma várias bebidas que são gaseificadas, né? Então você tem, ele é usado demais na indústria alimentícia, tá? Para conservação de produtos de sabor. Já pensou quando você pega uma Coca-Cola, mexe, ela sai totalmente o gás? Você diz, ih, Coca-Cola tá choca, né? E lembrar que é usado em misturas com nitrogênio para calibração em testes de motor, tá? Que a gente depois vai ver esse papo. Aqui é bonitinho, ó, oxigênio. Oxigênio é usado na soldagem para ter a combustão, né? Queimadores industriais, agente oxidante. Ele faz com que o cara lá, né, tenha as reações de oxidação. Ele é um branqueador. E, pessoal, principalmente nos tratamentos de insuficiência respiratória, né? E aí, a terapia do oxigênio hiperbárico. Quem vai ser médico vai trabalhar bem com isso, né? Olha, mas calma, os gases não parecem somente riscos, não, tá? Tem muita coisa boa com os gases. Então vamos ver. Vê bem, pessoal, como é legal. É bem interessante essa parte que eu vou falar. E vê bem. No slide anterior, você viu, né, que eu falei de que a gente tinha falado de terapia com oxigênio hiperbárico. E aí, pessoal, isso é bem interessante, tá? O que é essa terapia? Pessoal, o tratamento com esse oxigênio hiperbárico, bari vem de quê? Pressão, né? É uma terapia na medicina que vai utilizar o oxigênio puro. Agora, tem que ser em um ambiente pressurizado, sob pressão, né? Ele trata diversas condições de saúde. O tratamento é basicamente assim: pega um paciente, coloca numa câmara hiperbárica, onde a pressão é de 1,5 a 3 vezes maior do que a atmosfera. E aí injeta no ar, tome oxigênio puro. O paciente respira oxigênio puro, aumentando, logicamente, a quantidade de sangue, né, transportada pelo corpo. Para que serve isso? Primeiro, oxigênio os tecidos que estão com baixo fluxo sanguíneo, né? Estimula a formação de vasos sanguíneos, que é angiogenese. Se eu tiver errado, perdão, porque eu não sou médico, né? Reduz edema e inflamação. Auxilia a eliminação de infecções, porque você cria um ambiente menos, né, o que? Cheio de oxigênio, é um ambiente hostil para as bactérias. E acelera a cicatrização. Agora, vê bem, tem indicações, tá? Então, você tem para feridas de difícil cicatrização, infecção óssea, lesões por radiação, embolia gasosa e outras tantas. Eu só queria falar porque eu acho que é bem interessante, né? A gente vê que como está relacionado com a medicina. Mas vem cá, vamos agora aqui defender os gases. Vê que legal. Ó, pessoal, você tem uma função social, né? Então, produzir menos lixo, consumir produtos locais, usar transportes públicos, tudo isso você vai eliminar menos gases que são poluentes da atmosfera. Olha aí, tá vendo tu que legal? Vimos tudo básico do gás. E agora a gente vai poder cair, ó, em campo e fazer questões de gases, que é um assunto super importante. Então, pessoal, vamos lá, continua esse ritmo, faz questão, vamos lá. A gente só está nas pré-aulas do curso. Pré-aula. E tu já está vendo coisa que, vamos lá, é novidade. Imagina quando a gente mergulhar nas aulas. Então, cada vez melhor. Certo? Um beijo. Até daqui a pouco. Vai tomar água e volta.